Mas essa semana teve no escritório Coronel Eugênio. Ele é coronel da polícia e está à frente da área de saúde em Minas, na pandemia, né? E a gente estava conversando um monte de coisa, achei muito interessante, viu? As estratégias. O cara é fera, viu? Tem um conhecimento muito grande. A gente não sabe, né? A gente não... Oi? Como é que é aí o negócio da estratégia? Ele é coronel da polícia, ele que está no comando da área de saúde, acompanhando, né, toda essa pandemia na área de saúde. Eu achei muito interessante as estratégias que eles têm de trabalho, de segurança, de acompanhamento. A gente vê, né, as coisas acontecerem, né, dona Martinha, Vivi, né, vocês são da área de saúde, a gente não sabe o que acontece, né, nos bastidores. Empenho, nossa senhora. Estamos conversando, eu fiquei realmente admirado. Um trabalho muito, muito interessante. Mas olha, se a gente parar para avaliar o tanto, né, de gente que está trabalhando empenhado, que está se sacrificando realmente desde o começo dessa pandemia, em inúmeras reuniões, inúmeras estratégias para que isso funcione e parar de olhar só para o governo que não comprou, que não fez, a gente vai ficar tão grato, porque assim, é uma força de elite, gente, é gente demais. Eu atendo muita gente que é da área da saúde e que está aí nesse métier aí. E eu fico ouvindo o que eles falam, eu fico assim, isso não aparece em lugar nenhum, né? A população não sabe que eles estão todos os domingos fora de casa, que eles estão em reunião com a educação, com a saúde, para tentar fazer a coisa andar, né? Aí só aparece que vai tirando, minando a nossa esperança e a nossa força. Nada disso, mas como diz o Divaldo, né? O mal é 1000 vezes maior, aliás, o bem é 1000 vezes maior. Então, pessoal, como o Martinha disse, hoje é dia da família. A Meire de Fátima Fernandes entrou. Vamos começar a nossa aula. Aula 7. Muito boa tarde a todos. Para quem está entrando agora, essa é a aula de número 7, cujo tema é preconceito e bullying. E, bom, todas as aulas elas são gravadas e terça-feira aí já está disponível no canal do Movimento da Fraternidade uma playlist com todas. Então, se você quer ver essa aula, teve que sair, ou quer ver uma outra aula cujo tema te interessou muito, entra lá no YouTube e assista, usufrui, porque conhecimento é tudo. E deixa o like, ajuda a gente, beleza? Antes de começar, vou pedir para Marta Francisca de Souza fazer a prece inicial. Martinha, por favor. Sim. Que possamos agradecer a Jesus a oportunidade do aprendizado, que possamos ser pessoas melhores após cada estudo, pois o conhecimento não pode ser escondido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, que ainda erramos no trajeto, mas que estamos em busca do acerto, e assim seja. Obrigado, Martinha. Bom, peço que para todos que estejam, quando a Fernanda está dando a aula, todo mundo desligue o áudio para que não sofra interrupções, certo? E no final a gente troca aquela ideia, enfim. Preconceito e bullying. Quem vai dar a nossa aula 7 é a Fernanda Vida. Fernanda, tudo bem? Muito obrigado pela presença.
Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade. Obrigado. A Fernanda, ela é psicopedagoga, terapeuta transpessoal, escritora e palestrante e evangelizadora. Fernanda, fica à vontade. Agora, o momento todo seu. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu acho que mais do que qualquer uma dessas capas, né, de títulos, eu sou uma metamorfose ambulante, né? Um ser errante buscando evolução, buscando aprender todos os dias, igual a todo mundo aqui. Eu fiquei muito emocionada quando o Joãozinho me procurou para falar sobre preconceitos. E para a gente começar a falar de preconceitos e bullying, a gente tem que entender um pouco sobre conceito, sobre crenças, sobre aquilo que a gente tem lá no nas nossas gavetinhas, né, interiores, que vão fazendo a gente fazer o que a gente faz, pensar o que a gente pensa e tomar decisões. Então, o que é conceito? Significa, a definição é concepção ou caracterização. É a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. O termo conceito tem origem no latim, conceptus, do verbo concipere, que significa coisa concebida ou formada na mente. Então, é uma ideia, um juízo ou uma opinião sobre alguma coisa. Mas como a gente começa com esses conceitos? A partir de qual ponto, né, na nossa história, a gente começa a guardar juízos, valores, conceitos que nos fazem olhar para o outro e julgá-lo. E aí é que é a pegada, porque como seres aprendizes, desde tenra idade, desde o ventre, que a gente ouve tanta coisa, que a gente aprende tanta coisa, nós vamos aceitando várias palavras, frases e conceitos das nossas famílias ou daqueles que convivem conosco. E aí mora um pouco do perigo, né? Graças a Deus a gente evolui, está em constante evolução. Então, o que é um preconceito? É aquilo que a gente julga antes, é aquilo que a gente olha antes de realmente acontecer. Como eu posso julgar uma aparência, um pensamento, uma situação? Quais crenças eu tenho dentro de mim que me fazem tomar esse papel? E se eu estou julgando, será que eu me sinto melhor? Será que eu me sinto especial? Que eu faço o que eu faço? E sendo assim, por que eu me sinto no direito de olhar para alguém, alguma coisa ou situação, e tomar um ponto de escolha, ou mesmo de concepção, né? Então, eu queria primeiramente perguntar para vocês, assim, eu sei que aqui tem um esquema de abrir só no final, mas então anota ou guarda aí na caixinha, mas, tipo, quais crenças vocês já sentem que limitam vocês? E aí a gente vai fazer um pequeno exercíciozinho juntos. Eu queria que vocês fechassem os olhos. É bem rapidinho, tá, gente? Eu vou mesclando o nosso estudo para ficar mais vivencial, como uma boa evangelizadora. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem fundo, inspirar, expirar e relaxar. E se imaginar no alto de uma montanha. E eu quero que vocês deixem vir à mente de vocês julgamentos, idealizações, expectativas, rótulos que vocês se impõem, que os outros colocam para vocês, ou que vocês também colocam para determinadas situações e pessoas. É como se cada uma dessas palavras, né, desses sentimentos, dessas ideias, fosse formando tijolinhos. Então, você vai respirando e expirando, e pode ser que você perceba que ao seu redor se forma uma grande torre, sem janela, sem porta, ou só um murinho, né? Qual é o tamanho dessas crenças e dessas ideias pré-concebidas que você foi guardando? E aí você inspira e expira e observa se você se aprisiona dentro delas ou se você consegue enxergá-las com clareza e ainda assim enxergar o todo. Para quem construiu uma parede muito longa, imagina que tem uma ferramenta do seu lado e você quebra. E à medida que você quebra cada um desses tijolos, você
se permite ir além, expandir a sua consciência e não se limitar por nada, acolhendo, amparando e prosseguindo. E aí você pode inspirar e expirar e abrir os olhos de novo. E aí, é isso, né? Às vezes a gente mesmo não teve uma vivência, a gente mesmo não teve um olhar, mas a gente julga. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou mãe de 3. E eu me lembro que quando eu era casada, eu sou divorciada, quando eu era casada, muito nova, cheia de menino, vivia acabada, às vezes vinha, né, uma amiga do meu marido aqui, linda, maravilhosa, e eu olhava e falava assim, ai, meu Deus, se ela resolver dar em cima dele, eu tô ferrada. Ô, gente, olha a crença, olha o julgamento. Por que que uma amiga do meu marido ia dar em cima dele? Coisa ridícula. Mas isso aí, quando eu fui pensar na raiz disso, era lá, das ideias preconcebidas da minha mãe, que mulher solteira não pode ter amigo homem, sabe? Isso é um tipo de preconceito. Isso é um conceito que foi formado sem eu perceber. E aí a gente tem que pensar, né? Assim, por que que nós julgamos uma aparência, um pensamento, uma situação, uma pessoa? Por quê? Por que simplesmente não podemos acolher e temos que preconceber alguma coisa, né? É como se a gente estivesse sempre armado. Nós somos iguais ou somos diferentes? Existem vários tipos de preconceito, vocês devem estar cansados de saber, mas a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Existe o preconceito de ideias e ideais. Ele não é gravíssimo, mas tem gerado muita briga, muito alarde em vários cenários da existência. Porque as pessoas hoje não conseguem aceitar a ideia do outro. A opinião pela política, a opinião religiosa, a opinião até da roupa que vai usar, né? As pessoas não podem simplesmente olhar e falar, tudo bem, ele tem esse pensamento. Eu não concordo, eu posso até expor meu ponto de vista. Elas vão criando conceitos ao redor do que elas acreditam e vão se fechando em grupos, aumentando aí a disputa do poder. Quem sabe mais, quem pode mais, quem está certo, quem está errado. Há um preconceito pela nacionalidade, né? É o preconceito étnico. É muito interessante, assim, como isso fica muito visível quando a gente está fora do nosso país. Então, vou contar para vocês uma história. Eu fiz faculdade de psicologia na Argentina. E quando eu estava lá, eu tive um namoradinho que me agrediu. Aí eu fui até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, eu estava com medo. E aí o delegado me olhou, gente, eu super nova, eu tinha uns 22 anos, e falou assim, o que você, brasileira, tão nova, está fazendo aqui estudando? Você está errada, volta para o seu país. Vai fazer boletim de ocorrência lá, eu não vou fazer nada contra o meu conterrâneo. Então, isso mostra um preconceito contra a mulher, um preconceito de idade, mas um preconceito de nacionalidade, né? Um machismo. Há uma disputa de quem é melhor, né? De quem sabe mais. Quantos eu vejo, por exemplo, aqueles artistas, o Bruno Gagliasso e o Giovanna Elbach, adotaram 2 meninos da África. Como foi um quiprocó na mídia, porque se tem tantos brasileiros precisando ser adotados, por que que eles foram tão longe? Assim, como se fosse, ninguém manda no coração, né? Então, a gente vai criando esses preconceitos e falando o japonês é baixinho, o português é burro, o brasileiro é folgado e sempre dá calote, o estadunidense é super inteligente, é poderosão, sabe? O alemão é frio. A gente vai criando isso e vai passando de geração em geração e a gente nem percebe. O preconceito racial é um preconceito que dói muito e que as pessoas levam as marcas dele a vida inteira, né? Pelo tom da pele, pela raça. Mas se a gente pensa pela luz do espiritismo, pela luz, nem vou colocar espiritismo, pela luz
Deus, né, do nosso Pai maior, do cristianismo. Faz diferença a cor da pele que eu tenho? Isso me torna realmente diferente, pior ou melhor? Mas a gente sabe que muitos têm dificuldade de entrar em faculdades, em oportunidades de estudo, entrevistas de emprego, dependendo, infelizmente, da sua raça, né? Ainda existe muito, embora tenha todo um movimento que, graças a Deus, cresce, existe. E a gente tem que olhar para isso com muita tranquilidade. Existe o preconceito social, né? Que é isso que separa tantas pessoas. O pobre, o rico, a classe média, o cara que não tem nada, que nunca vai ser nada. E como o preconceito social, ele impede das pessoas se conhecerem, se reconhecerem, de avançarem. O preconceito sexual, né? Não só homem, mulher, esse machismo arraigado, às vezes até essa disputa do feminismo e do machismo que tem rolado em 2021, mas contra os homossexuais, contra a classe, né? LGBT, várias letras aí que foi aumentando, que eu não consigo nem falar todas. Como eles sofrem, como eles são deixados, são marginalizados, não se sentem amados e não se sentem bem-vindos em qualquer lugar. Por que que a gente ainda faz isso? Né? Que diferença há de intelectual e de coração? O que que realmente faz sentido na vida da gente? O preconceito religioso. E aí eu vou falar uma coisa aqui pra gente que é espírita. Espírita também tem muito preconceito. E eu vejo isso todo dia. Eu falo em muitas casas espíritas, trabalho com muito espírita, graças a Deus, né? Nasci em berço espírita, mas às vezes a gente fica um pouco horrorizado. Como que um espírita dentro de uma casa, né, mesmo que por essas plataformas, numa reunião pode falar que o espírita é melhor que o católico ou que o evangélico? E acontece. Acontece de espírita falar assim, mas se não for espírita, eu não vou nem pensar em casar. Ô, gente, tudo bem que a gente, né, tem uma forma de enxergar a vida, de vivenciar, que é muito legal, mas será que é esse o caminho? E aí a gente vê guerras, né? O que está acontecendo no mundo em busca da religião que é mais forte, que é mais poderosa. Inúmeras casas, inúmeras religiões falando mal umas das outras, querendo mostrar que são mais poderosas, que são melhores que as outras. Não faz o menor sentido, né? Igual eu falei ontem na palestra sobre evangelização, e é a real. Se existem tantos caminhos para chegar de um lugar a outro, existem tantas formas, quais formas não vão acontecer de chegar a Deus, né? E assim vai. Alguém falou ali da profissão, que fala que enfermeira é quase médica. Eu não consegui ler tudo, viu, Marta? Mas depois eu vou tentar abrir aqui para ler. Eu acho que isso é no final também, né? Que a gente olha o chat. Então, assim, é verdade. Preconceito profissional. Uma falta de mérito, né? Uma falta de respeito muito grande. Na minha área mesmo, eu vejo psicólogos falando mal de coach, de só terapeutas, porque eles não estudaram 4 anos. Mas você sabe lá quantos anos eles estudaram? Né? Então, as pessoas vão separando, dividindo, humilhando, maltratando umas às outras e tirando o mérito das escolhas das outras. Há o preconceito pelo peso, né? A gente chama de gordofobia. Vocês têm noção do que isso faz? Do que isso tem feito com os jovens? Vocês têm visto como esses jovens de 15, de 13 anos a uns 17, são infelizes com o próprio corpo, né? O que eles têm passado de angústia e de dor, porque eles não conseguem se reconhecer como especiais, porque nunca são suficientes, devido aos preconceitos, devido a essa mídia, né, que valoriza tanto esse corpo perfeito, ideal.
mas que às vezes está muito aquém da realidade, da possibilidade. E como há pessoas que sofrem, assim, lá no grupo LOL mesmo, a gente tem várias discussões disso, eu acho muito engraçado. Porque eu sempre fui gordinha, eu nunca liguei. Mas tem pessoas que se sentem num lugar de aprisionamento por causa do preconceito que sofrem. Existem inúmeros preconceitos relacionados a doenças e deficiências físicas. Então, transtornos mentais, deficiência física mesmo, Tô cadeirante, colaborando. alguém que usa, que não tem uma Vai perna, se que usa uma ferrar, velho. prótese, Eu vou já perguntou pra mim, pô, que autismo, hora que você acha? Eu falei, síndromes. então, umas 7h30 Existe e 8 muito horas. preconceito. Aí ele falou, beleza. Aí Existe você ou um falou que olhar enquanto eu de tava dó esperando. ou Aí ele falou, eu preconceito. acho que quando ele vai poder, Será porque que ele é esse vai ver o olhar que a amor gente tem dele. que Eu falei, dar para os olha nossos lá. irmãos, né? O que Olha lá. faz a gente agir Não, mas assim vamos sim, pô. Ele só pensar o que a gente perguntou um pensa? horário. Se quiser, a gente Um pode até preconceito conversar também mais. em relação à 5h30. idade. O E os idosos, que você né? acha? Nossa população tem envelhecido, tem trazido muito para a gente quanto eles se sentem Oi, tá na desvalidados, hora já de falar disso aí. Pelo amor de desrespeitados Deus, né? Tá e de até clima, tá parecendo que é teia desamparados de pela aranha já isso aí. sociedade, porque sofrem preconceitos diversos, por serem muito velhos, entre aspas, por não terem força física, mas e a sabedoria, Ele gente? E a acabou de mandar áudio pra inteligência? mim, E por que eles não falando que podem pode ser hoje mais recomeçar, cedo. Lá para umas né? 18. E Falei, aí pô, eu então deixo uma posso até pergunta aí para vocês pensarem, né? 17h30. Por que em Depois já pleno perguntou qual horário que eu 2021, acho. Eu com a Terra falei, passando por tudo que a gente está 19h30 ou passando, 20 horas. aí quase entrando numa terceira onda de Uai, vamos Covid, marcar mais por cedo pra você que vir, mano. Tá, pra mim tá nós tranquilo. vivemos a necessidade Eu de só vou ficar um pouquinho idealizar, corrido, mas de julgar boa, e mano. esperar Fica alguma com os coisa do amigos, velho. outro? Porque nós, como espíritas, como seres humanos em evolução, não podemos olhar para dentro de nós, nos enxergarmos, nos reconhecermos e darmos a cada um a dignidade que merece, com as diferenças que só somam, só ajudam a evolução, a crescer, que são sempre o maisinho, né, na vida da gente. Como é rico ser diferente. E aí o bullying entra como um tipo de preconceito. Só que o bullying é uma pegada muito grave e muito séria. Há uma grande dificuldade das pessoas da minha geração para cima, que não estão muito antenadas com educação e tal, de entender o que é o bullying. Porque o termo ficou banalizado. Então, o menino é zoado na escola, né? Não sei como que vocês falam aí. O zoado, gozado. É zoado na escola. Sofre chacota. Tá sofrendo bullying? Não sei. Ele pode estar sendo só zoado, se for uma coisa momentânea e que não se repete. Mas pode se transformar num bullying. E um bullying é um conjunto de maus tratos, de ameaças, de coações, né? Que intimidam física e psicologicamente o outro. E ele é muito grave. É muito difícil da gente ajudar quem sofre bullying, porque ultrapassa as barreiras do preconceito. O bullying já foi apontado em várias pesquisas que, diferente do preconceito que o indivíduo só não se coloca no lugar do outro, que pode vivenciar alguma coisa e com isso mudar seu conceito, o bullying, ele diz de um ato de maldade mesmo, de vontade de exercer poder sobre alguém e machucar esse alguém. Então, aí a gente já, né, conversa sobre coisas mais sérias. Meus 2 filhos, eu tenho 3 filhos, meus 2 filhos sofreram bullying numa das escolas, eles até saem da escola. O mais velho, um bullying psicológico. Ele era muito inteligente, muito nerd, meio chatinho mesmo, porque ele sabia demais as coisas e devia ficar incomodando na aula, mas ele sofreu e foi muito sério, ele chegou a entrar em depressão. Ele custou a conseguir contar, porque é o que acontece com quem sofre bullying. Ele começou a se colocar num lugar de tanta inferioridade e de não conseguir se defender, que ele tinha vergonha de contar o que estava acontecendo. Ele queria resolver sozinho, mas não tinha força, era um grupo, né?
bem grande. E, enfim, eu comecei a perceber os sinais. E aí rola da gente entender que há sinais, né? A mudança do sono, a mudança de apetite, uma agressividade ou um movimento de apatia, o isolamento, ou o jovem, né, começa a gritar, começa a ficar nervoso, estourar por tudo, é uma impulsividade, uma compulsão. Então, quando eu percebi algumas mudanças de comportamento dele, graças a Deus eu percebi até rápido, a gente tomou as atitudes necessárias. Mas quem sofre bullying não consegue sair disso sozinho. E é necessário ter o apoio dos amigos, da família, da sociedade, da comunidade escolar ou do grupo, né, de jovens ou espírita que esteja frequentando. E a gente precisa muito olhar para isso. O meu mais novo, em compensação, ele sofreu com com a ação física e juntavam 7 meninos para bater nele. Ele tinha baixa visão, agora até já consertou isso, mas na época tinha, usava um óculos muito especial. E aí eles batiam nele todos os dias, na hora do recreio, na saída da escola. E foi para o meu mais novo, já foi muito mais difícil, porque ele já tinha uma personalidade introspectiva e explosiva, ele se tornou uma criança agressiva e agitada. Mas com a mudança comportamental, eu também pude perceber e ajudar, né? E atuar. Então, a gente precisa perceber o comportamento dos nossos jovens. E nós, os jovens, precisam se dar o direito de pedir ajuda. É muito importante a mocidade, né? O grupo de jovens, o grupo de apoio, porque se eles não conseguem chegar até os pais, em alguém eles têm que chegar. E que não seja banalizado ou mal olhado, que seja acolhido e que todas as providências sejam tomadas. E o mínimo é já atuar com pais, com a escola e com todo o grupo. Porque o trauma que isso exerce sobre o jovem é muito grande. Ele perde a conexão consigo mesmo, aí a tendência é perder a conexão com os pais e com Deus. Por quê? Porque dentro da formação do indivíduo, quem são aqueles que a gente busca como primeiros protetores? Os pais, mesmo que eles não saibam de nada, coitado. Se o jovem não consegue pedir ajuda, mas também o pai não percebe, no subconsciente fica ali meio que, eu não sou tão amado, eu não sou nada mesmo, eles têm razão, eu mereço estar passando por isso. E aí a coisa vai se gravando. Então, a gente tem que estar muito atento, tá bom? É um ato que não é pontual, é um ato que se estende por anos, se a gente deixar. E aí a gente tem, né, a formação de traumas e de situações que podem ser catastróficas, ou de automutilações e situações, né, graves, depressivas, ou mesmo, como a gente vê em vários lugares, jovens que entram numa escola e saem matando todo mundo, sabe? É muito pesado. Então, a gente tem que entender que é muito diferente. O bullying é um tipo de preconceito e o bullying não é uma brincadeira e não pode ser banalizado. Tem que ser falado, tem que ser tratado e tem que ser muito cuidado. Várias pesquisas já falam que o antídoto do preconceito é a experiência. Então, existe um antídoto. Para que a gente consiga vencer preconceitos, simplesmente a gente tem que vivenciar aquilo que a gente tem uma ideia preconcebida. Então, se eu tenho um preconceito com o negro, eu ficando amiga, me apaixonando ou me aproximando de alguém que seja negro, eu posso ficar completamente encantada e perceber que aquilo é loucura, que não tem nada a ver. Se eu tenho uma homofobia, né, se eu tenho um preconceito com alguém que seja homossexual, eu vivenciando, convivendo, conversando, eu vou ver que não tem nada. Vou ver com a minha mãe. Somos iguais. Então, existe um antídoto, que é conversar e se permitir vivenciar aquilo. Se eu tenho um preconceito lá, acho que todo mundo em Portugal é burro, eu posso ir para Portugal e ver que a galera é super inteligente, que é um país incrível, que não há nada a ver. Como eu era retardada de pensar aquilo. Entendeu? Então, assim,
a gente Isso. Famoso dia precisa 7h30. entender que para o Esse eu vou conversar com minha preconceito mãe. Eu tô existe falando um negócio que antídoto, agora não vou conseguir a conversar com ela experiência. agora. Agora, para o Mas, bullying, não pelo menos existe. eu Por já isso é tão difícil de falo pra ajudar. vocês. Para o bullying, o principal ideal de quem comete bullying Não, é beleza. humilhar e destruir. Eu vou falar com o Geraldo, Aí vocês vão então. falar comigo assim, mas Alguém de aí Codrei quem também. comete bullying é porque tem um vazio, Depois porque tem uma até grande cola na dor. Não Codrei lá. Tem necessariamente. bastante espaço. O grande mal da nossa sociedade é o poder, a necessidade de poder, né? A necessidade de ser maior. A gente vive uma sociedade que ajuda na formação da criança e do jovem a achar que bom é quem é sempre melhor. Então, todo mundo vive numa grande disputa. A gente tem que disputar tudo, até mesmo uma vaga numa faculdade, né? E nós, erroneamente, muitas vezes estimulamos filhos, né? Quando quem tem mais de um filho, falando que, você vê seu irmão, ele só tira nota 10, você vai ficar aí na nota 3? Não, você tem que ser igual a ele e tal. Então, a gente ainda é uma sociedade de disputa. E o bullying nada mais é do que uma disputa de poder. É igual, floresta, é selva. É o forte mostrando que aquele realmente é fraco. E que se ele é fraco, ele vai ser humilhado e ser destruído. Isso é muito bárbaro, né? Mas acontece. E a gente vê todos os dias. Só não vê quem não quer. Né? Então, a gente precisa pensar. E aí, eu trago, assim, a reflexão para você que é jovem e para quem não é tão jovem mais, mas que convive com jovens. Por qual desafio você está passando? Qual desafio você percebe que o seu jovem, ou que esse jovem que você tem contato está passando? Qual dor marca esse jovem? Porque, por exemplo, um abuso sexual e um bullying é uma dor que cicatriza, mas que se não cuidar, ela sempre sangra. A gente consegue olhar para isso? A gente consegue olhar para esse jovem enxergar além da risada, da gargalhada, ou de qualquer atitude que ele tenha? Né? E você que é jovem, qual é a dor que te dói hoje? Porque a dor, ela pode te colocar num ponto vulnerável. E tá tudo bem ser vulnerável. Tá tudo bem. É importantíssimo ser imperfeito. É importantíssimo ser vulnerável. Mas quando a gente reconhece nossos pontos de vulnerabilidade, a gente assente. Ou seja, a gente olha para eles e fala, ok, eu, Fernanda, faz conta que eu sou jovem. Eu, Fernanda, sou gorda. Eu, Fernanda, falo demais. Eu, Fernanda, não tenho tempo. São meus pontos fracos? São. Podem ser bobos? Talvez. Mas será que para o grupo ali, fodão, não vai ser um ponto para me atacar? E se como que eu me defendo? Me empoderando. E encontrando o evangelho como suporte, né? E aí, assim, a gente precisa conseguir entender isso. Primeiro, determinar quais são nossos pontos vulneráveis, quais são nossas dores, quais são as vivências que nos marcaram, ou que marcam o nosso jogo. Eu consigo quebrar as minhas próprias crenças, expandindo minha mente e conhecer o que eu julgo para então compreender uma vida de uma forma diferente? Consigo. Todo mundo consegue. Qual é o papel do jovem espírita nesse momento? Qual é o papel que nós temos enquanto espíritas, enquanto muito mais que uma religião, uma filosofia, uma ciência, de ter um lifestyle, eu adoro falar isso, Jesusinho lifestyle, em que nós abrimos a mente e modificamos nossos pensamentos e nossas ideias sempre que observamos uma cilada, né? Sempre que observamos que estamos indo mal. Tem um poema tibetano que eu adoro, mas que eu vou falar certinho, mas é mais ou menos assim. Havia uma rua, e nessa rua tinha um buraco. Eu entrei na rua e me joguei no buraco. E caí no buraco. Demorei um tempão para sair dele. Tinha uma mesma rua e um mesmo buraco. Eu sabia do buraco, mas eu decidi me jogar nele.
A culpa não foi minha. Demorei muito tempo para sair dele. Havia uma rua, havia o mesmo buraco. E dessa vez eu me joguei no buraco. E a culpa é minha. Eu sabia da rua, eu sabia do buraco. E quis me jogar. Então eu saí muito rápido. Havia uma rua, um buraco. E eu decidi passar por outras coisas. Então chama Poema Tibetano de 5 versículos. E é basicamente isso a vida da gente. Né? O que eu posso fazer sabendo que tem uma rua, que tem um buraco? Primeiro eu tenho que reconhecer a rua que existe em mim e esse buraco que tem em mim. Para eu decidir se eu caio, se eu não caio, se eu tampo, se eu dou a volta, se eu busco outros caminhos. Né? Então, a gente precisa entender quais são nossas crenças, quais são nossos conceitos, nossos pré-conceitos formados, reconhecê-los, saber quais são nossas dores, e então nos permitir viver com alegria, viver com leveza, conhecer, aprender, nos libertar, né? Ir além. Agora, como que a gente combate o bullying? Bom, realmente é entendendo o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco. Conversar muito com as pessoas, não ter medo ou vergonha, não deixar que nos intimidem, porque se eu me conheço, se eu tenho as bases básicas, vamos colocar que é um jovem que não estuda, que não é muito enfronhado no movimento espírita, mínimo, eu já consigo saber que eu não estou sozinho, que há algo maior que não é aqui e agora, e que eu não sou tão pequena. Não tentar resolver sozinho, né? Sempre buscar ajuda, buscar suporte psicológico, buscar amor, buscar amparo. E realmente se conectar com esse Pai maior, com esse Jesus, com esse Evangelho, com essa doutrina tão rica, para a gente entender que não existe superior e inferior. Nós somos um plano perfeito, evolutivo. Nós somos um plano perfeito, numa senda para crescer, para continuar, para evoluir. Né? Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a gente pode e deve se nutrir disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, fala lá sobre o dever, né? O dever é a obrigação moral diante de si mesmo e do próximo. Conhece a ti mesmo, é verdade, te libertará. Então, assim, o básico, né, gente? O beabá. Precisamos nos conhecer. Nós só vencemos qualquer chaga, qualquer dificuldade com autoconhecimento. O autoconhecimento é a luz que nos leva, que nos eleva. E trazer, né, o evangelho, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive no dia a dia. Um caminho é só um caminho quando a gente não olha além dos horizontes, das infinitas possibilidades de viver no bem. Mas um caminho é o caminho, quando a gente coloca o nosso coração, quando a gente vivencia, quando a gente se permite e quando a gente encara com responsabilidade o nosso dever de nos conhecer, de nos aprimorar, de evoluir, de entender que sim, nós temos erros, nós temos defeitos e tá tudo bem, de calar o mundo dentro da gente e quando der aquele bizilzinho, opa, isso aqui hoje tá na moda esse termo, né? Eu gosto muito dele. Essa crença limitante, esse preconceito, até mesmo conosco, né? Como nós somos preconceituosos sobre nós. Como nós nos diminuímos. Então, se a gente faz isso, se a gente se põe num lugar tão fraco e tão pequeno, quem dirá o que a gente faz com o outro, né? Então, assim, é isso que eu trouxe para vocês sobre preconceitos e bullying. E eu queria abrir aí a palavra, Diego, como que a gente faz para a gente conversar todo mundo, se tem alguma pergunta. Eu queria falar, Fernanda, posso? Sou a Edna de Belo Horizonte. Você falou e tudo, a gente lida muito com isso, mas tem uma questão que me veio à mente. Quem é de uma faz parte, né? Tem condição de ir lá e pagar um tratamento, buscar um profissional,
Tudo bem, mas você sabe o que mais me preocupa e que eu vejo que isso acaba refletindo de uma maneira muito grande na nossa sociedade? É aquelas pessoas que estudam, por exemplo, em escolas públicas, aqueles companheiros que não têm condição de estar buscando esses tratamentos alternativos, sabe? Porque, infelizmente, o bullying hoje, ele em qualquer lugar que você estiver, independente da idade, independente da sua condição social, a gente vê que ele está presente. E aí, como é que nós, dentro nós espíritas, dentro da casa espírita, a gente poderia ajudar? Edna, primeiro, vamos lá, né? Boa tarde. A sua pergunta ela é bem bacana, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Inclusive, eu sou de Belo Horizonte. Pelo incrível que pareça, pelo menos em BH, o SUS, o Sersan, ele tem várias maneiras de acolher essa população que não tem condição de pagar um tratamento. Só que os pais têm que levar esse jovem. Eles têm que fazer esse acompanhamento. Então, esse é um primeiro ponto. Isso é uma coisa que eu acompanho. Segundo lugar, nós temos vários programas das universidades de psicologia, com atendimentos individuais, coordenados pelos professores, pelos tutores, que estão recebendo quaisquer casos, inclusive bullying. Não é um programa específico anti-bullying, tá bom? Mas que vai saber lidar com isso. As casas espíritas possuem, a maioria, a PAI, né, possuem seus órgãos, né, não sei como é que falaria, assim, em toda casa, mas no LOL é PAI, por exemplo, que é o serviço de psicologia, que é o atendimento fraterno, então, é muito fácil encaminhar. E a gente tem tantos psicólogos que atendem, que a partir da casa espírita mesmo, que dão esse suporte para o jovem, para a criança e para a família. Então, eu acho que é só procurar a sua casa espírita ou procurar uma que tenha atendimento psicológico e buscar esse suporte. Mas, assim, hoje, pelo menos em Belo Horizonte, eu acho que quase todo mundo consegue um suporte psicológico. Só que as pessoas não sabem, né? Não sabem como procurar. Talvez seja um ponto da gente divulgar mais. Mas que exatamente. Acontece. Te cortando isso, porque aí eu vou te falar com você a experiência que eu tenho, né? Porque eu trabalho como agente comunitário de saúde. E aí eu lido com isto o tempo todo, né, com a criança, e muitas vezes a gente fica com esse problema na mão, a gente vê o sofrimento da família, a gente vê o sofrimento da criança, e nós, às vezes, não temos para onde encaminhar essa situação. Então, isso que você está falando para mim, seria bom que isso fosse mais divulgado, porque eu moro no Rio Branco, não é um lugar assim tão lá no fim do mundo e coisa. E aí eu vou te falar com você. Quando a gente tem um caso desse que eu levo, Jesus me igual, o que eu ouço? Não tem para onde caminhar, não tem para onde levar. Quando você procura, você tem que caminhar para o psicólogo. E às vezes a gente conhece a situação da família. Às vezes não é família extremamente necessitada, mas é uma família que tem um poder aquisitivo menor. Então, não dá para entrar mais essa conta. E então, isso, Fernanda, precisa, quem conhece, isso até seria bom, por exemplo, no meio espírita, por exemplo, já coisas que eu sei que você até que isso seja mais divulgado, para que a gente tenha acesso a esses tratamentos. Mas aqui, falta também procurar, porque, por exemplo, as faculdades todas têm. Entra lá no site, procura o sistema de auxílio psicológico, o FMG, Uni, Newton, todas, por exemplo, entendeu? Então, assim, acesso
Tem que, eu não sei como que o meio espírita pode divulgar mais, mas eu falo para você, tem grupo demais, tem pessoal da Igreja Católica também faz, evangélico também faz, as faculdades, grupos voluntários, independente de religiosos ou não, e são excelentes profissionais que estão ali envolvidos, tá bom? A gente tem que pensar numa forma de divulgar, vamos todo mundo quebrar a cabeça junto, mas que tem. Exatamente, porque isso, a maioria deles, você tem que fazer, quando a gente sabe, a maioria deles você tem que fazer um cadastro e a resposta ali tem anos. Eu tenho um caso desse, que está aí, que a pessoa não pode, que o cadastro está aí há anos. Então, igual eu estou falando com você, isso então precisa ser melhor divulgado para, inclusive, a gente possa, né? Para que isso possa atingir realmente a todos, porque não é fácil. Não é fácil para criança, não é fácil para adolescente, não é fácil para adulto, porque o adulto também sofre bullying. E aonde que ele vai buscar? E aí, se isso fosse mais divulgado nas escolas, através do centro de saúde, através da própria televisão, né, que hoje é um meio que a gente tem várias formas de divulgar. Só que isso não chega até a maioria da população, tá bom? Tá bom, vamos ver se a gente manda uma nota aí para a promotoria de saúde para tentar ajudar também, vamos lá, boa sacada. A Marta pediu para falar, me parece, é Marta? Você quer falar, Marta? Vamos embora. Eu que falei lá com relação à profissão, né? Porque eu sou enfermeira de formação e eu escuto muito, assim, as pessoas falando, você é quase médica. Não sou quase médica, eu sou profissional de enfermagem. Ou senão a pessoa fala assim, você fez faculdade de enfermagem porque você não conseguiu entrar na medicina? Nossa, então, eu também já ouvi isso, triste demais. É muito ruim, é muito deselegante. Eu, particularmente, não me ofendo com isso, de forma nenhuma. Mas desqualifica a profissão, né? É como se a gente vivesse num mundo e fôssemos profissionais auxiliares de médicos. Então, isso é muito ruim, é muito desrespeitoso mesmo. E tem gente que não sabe se defender, tem gente que não sabe voltar e falar, olha, eu sou profissional de enfermagem, sou enfermeiro porque eu fiz faculdade, é o curso que eu gosto, se eu quisesse, eu tinha feito medicina, né? E isso que você falou é muita verdade, né? A gente tem essa coisa com a gente, quem dirá com os outros, né? Começar a tomar cuidado nesses pequenos detalhes de como a gente está se posicionando com relação ao mundo, né? Que nem falou agora. E ao mundo. A questão do nosso ente que está sob a nossa guarda, sofrendo maus tratos de outras pessoas, eu acho que também a família tem que ser envolvida nesse processo, tem que ser educada, porque às vezes nem ela sabe lidar com isso, né? Esse é um caso bem típico que a gente envolve todo mundo, né? Que todos são convidados. Tem um mocinho levantando a mão ali e o João também falou que quer falar. Pode falar, mocinho de mão levantada, não tô enxergando. É isso aí, Marta. Tá sem som, Udi. Udi, tá sem som. Mocinha. A mocinha, me perdoa, amor, eu não enxergo, tava pititinho, não tinha nome. Eu tava mais tempo. Eu estava vendo no Fantástico, sou mocinha há mais tempo. Eu estava vendo no Fantástico uma reportagem que se chama Mulheres Fantásticas. E uma menina de uma tribo do Amazonas, ela passou em medicina e estava no primeiro dia de aula. Aí ela disse que um professor pegou e falou assim para ela, nossa, como que você, sendo uma pessoa índia, né, vem fazer uma faculdade de medicina, um curso de elite? Ela falou, porque eu sou princesa de uma tribo, lá na minha tribo, na minha etnia, eu sou princesa. Então, eu sou nobre. Por isso, eu estou aqui fazendo esse curso. Então, eu achei a resposta dela, assim, sensacional.
E eu penso que dentro de casa, essa estrutura do bullying, ela precisa ser tratada com amor, do pai com o filho, do sobrinho com o filho, a gente com o outro. Porque, às vezes, essa menina, ela brincou no Fantástico, ela falou assim, ela tinha alguma coisa lá no chefe, mas quando a gente oferece ferramenta para a criatura, ela tem condição de resposta. Então, às vezes, o bullying, o desconforto, o descaso, começa dentro de casa. Aí a pessoa lá de fora fortalece. Você tocou um ponto muito importante, que é a comunicação não violenta e a compaixão dentro do lar. A maioria desses meninos que sofrem mesmo bullying, os meus mesmo, meu caso, eu falo que eles vivem em um ambiente familiar em que eles não se sentem seguros. Então, na época, meus filhos, eu ainda não era divorciada, meu ex-marido é uma pessoa muito, muito grosseira. Ele não sabe se comunicar. Então, os meninos viviam inseguros. Quando a gente cria filhos inseguros, a gente manda para o mundo seres inseguros e vulneráveis demais. Então, a gente realmente tem que pensar nisso. O amor dentro de casa, a conversa, o diálogo franco, a construção do saber e da própria personalidade, da sua essência. Você foi perfeita, é isso mesmo. Faz muita diferença. Porque você vê, a Marta, minha irmã, pergunta para ela se alguém falar para ela que ela é feia. Ela nunca escutou isso da minha mãe, nem eu. Né, Martinha? Mas é engraçado, mas você sai fortalecida. A pessoa fala, você faz assim, né? Então, é só isso o comentário. Perfeito. Obrigada por compartilhar. Sem contar outra questão, né, Udi, que todo mundo pergunta, você não vai casar? Como se ser casado, se ser solteira, a pessoa com maior de 50 anos ser solteiro, fosse uma coisa criminosa, né? Verdade. Mas aqui, mãe de 3 também não pode divorciar pela sociedade, não. É louca. Vou contar para vocês. Vamos para o clube. Fala, Joãozinho, qual que é a sua dúvida, amor? Primeiro, você sabe que eu adoro arrumar serviço para os outros, né? Eu estou vendo a discussão sua e da Edna, eu já lancei no chat, e Edna e Fê vão lançar um movimento de apoio para divulgar as pessoas, para as pessoas que sofrem bullying. Viu, Edna? Mas a gente depois realmente... Você adora arrumar serviço para os outros, né? Realmente, eu sou muito, muito, muito preocupada com isso. Primeiro, porque eu já sofri, e até hoje eu sofro bullying, né? Por ser mulher, pela cor da minha pele, pela minha condição social, pela idade, que hoje eu já estou com 66 anos, né? Então, você sofre isso, sim. E é extremamente dolorido, às vezes, mas a gente sempre busca algum tipo de situação. Mas a gente lida com isso o tempo todo, né? Com a sociedade que eu vivo. Tanto, se você vai conversar com alguém lá dentro da doutrina, dentro da casa espírita, você ouve isso. Eu, enquanto profissional, eu lido com isso o tempo todo. Eu recebo esse caso. Como a gente tem as minhas colegas de trabalho também, a gente está sempre conversando sobre isso. Então, isso é uma situação que ela está hoje tão extensiva, que eu viro e penso assim, você conversa, tem gente que vira para a gente e fala assim, que isso é normal. E eu não concordo com isso, sabe? Não é normal você ridicularizar os outros, você denegrir a imagem dos outros. Isso não é normal. Independente de qualquer religião e tudo, Mas então deixa eu fazer uma pergunta. Mas de repente a gente pode lançar uma sementinha, viu? Olhei essas ideias aí, passei, e você, quem sabe a gente começa a divulgar isso nas mocidades, nas evangelizações, né? Esses centros de apoio a essas situações. Por que não? Mas, Fê, eu iria conversar com você o seguinte, né? Principalmente a gente mais, já passou dos 30, né?
A gente viveu numa época, né, eu costumo dizer, e eu repito isso com muita frequência, hoje em dia se questiona tudo, apesar de nem tudo ser questionável, né? Eu estava até comentando, um amigo meu, ele é produtor de vinho, eu falei, eu não vou poder falar nem vinho branco. E eu brinquei, né, eu falar da música do Tim Maia, porque tem uma música dele, e talvez se ela fosse tocada hoje, seria proibida, né? Ela vale tudo, né? Só não vale dançar homem ou homem, nem mulher ou mulher. E até eu, como profissional, hoje eu passei por essa situação. Eu até comentei com o meu irmão, eu estava atendendo hoje uma pessoa nos Estados Unidos, um cliente meu, e eu vou ter uma noite de japonês hoje, eu precisava saber se ele era casado, se ele tinha filhos. Então eu vou deixar pro Jefferson, né? Que é bom de garfo, e pujei pra mandinha. A minha intuição, eu não perguntei no meio da conversa, quando ele foi falar da situação dele. Pra mim, o meu marido também. Cervejinha, uma coisinha pra não beliscar já. Então, assim, tá show de bola. Não é boa. Intuitivamente, quando você vai perguntar da família, é sua esposa, e seu filho, seu marido, e seu filho, né? Mas isso é novamente um modelo de família, e hoje a gente só tem que ter cuidado, né, no colocar das palavras. Mas a minha pergunta é mais o seguinte: a gente é mais antigo, a gente vem de uma geração, e você chamar o outro de negão, sabe, isso era muito comum, era uma brincadeira que você fazia. E outro dia, eu confesso para você, eu estava conversando com um amigo meu, eu e o Diego sofremos bullying, né, Diego? Da nossa carequinha, né? Direto. A gente brincando, ele me chamando de, você é um gordinho? E eu falava, sai pra lá, negão. Outra pessoa que estava passando perto se incomodou, e começou a ficar bravo comigo. E ele morrendo de rir da situação, né? Então, como é que a gente lida em situações dessa? Às vezes você tem que... Então, na situação, você tem que ser polido demais, você fica sem palavras. É muito difícil para a nossa geração, você tem toda razão, toda razão. Quer um exemplo, João? Passei por isso lá no LOL. Evangelização dos pititim. Aí eu sempre chamei menina, minha princesa, minha boneca, meu amor. A mãe ficou uma arara. Minha filha não é princesa porque ela não precisa de um príncipe. Uau, nem pensei nisso, me tem 2 anos de idade. Estou pensando em príncipe. Enfim, então, e aí ela veio com toda essa questão e esses questionamentos politicamente corretos e me fazendo refletir, me cobrando um posicionamento diferente enquanto evangelizadora. E eu dou evangelização há 50 mil anos, né? Então, eu fiquei olhando assim, nossa, eu nunca passei por isso, mas... E aí, o que você faz? A primeira coisa que eu fiz foi, me desculpe. Não foi minha intenção. Eu só quis dizer que ela é linda, ela é preciosa, que ela é muito especial. Mas eu entendo o seu lugar de dor. Eu entendo. Eu vejo o que você está falando além da situação de agora. Então, eu vou tomar cuidado. Não vou falar mais. E pronto. Eu acho que a gente se desculpa e se reorganiza, e acontece isso muito no meu consultório, eu atendo muitos homossexuais, e às vezes eu uso termos que mudaram demais, e eu não consegui, não entrou no chip ainda. E aí eu, por exemplo, estava falando, não, porque aí você vem como, né, e decide ser... homossexual, ele, não, eu não decido, eu vim assim, não, realmente, eu não decido, mas eu tava pensando numa ideia reencarnacionista e tal, sabe, você vai falando, porque a gente não, e aí o que eu faço o tempo todo, quando eu me deparo com expressões sem querer, igual foi seu caso, é olhar pra pessoa que ficou brava e falar, me desculpa, eu não quis ofender, nós estamos brincando, nós falamos assim, mas eu entendo a sua dor, eu entendo o lugar que você está me cobrando de dignidade, e eu vou te dar esse lugar. E pronto, porque não dá para render, João. E é muito difícil mesmo. Hoje as pessoas estão muito intolerantes. Então, realmente, a gente tem que ter medo, até para falar. Tem hora que eu tenho medo. Eu vou dar palestra, eu fico assim, nossa, mas eu não posso dar esse fora. Eu não posso dar aquele fora. Que não é para nossa idade, para nossa geração, é normal, mas para os meninos, né, mais jovens, pega mal. A gente vai aprendendo, mas também uma coisa que eu decidi, enquanto evangelizadora, enquanto uma pessoa que está sempre à frente de jovens,
eu não deixo de ser eu. Eu tento aprender. Eu tenho estudado muito sobre comunicação não violenta, porque eu acho que ela nos traz muito para esse lugar, mas eu também me permito falar, e se precisar eu faço o reparo. A gente vai... Beleza. A gente podia falar e depois a Udi de novo. Vai lá, gente. Ô, João, eu queria falar que eu sofro muito bullying também com a minha careca. Então, eu acho que não é nenhum, longe, bem longe, muito longe, de ser um tremendo fórum absurdo falar que esse preconceito existente ou bullying é totalmente construído em cima da cultura social. E a cultura social tem por padrão, não sei se é essa a expressão correta, mas de não mudar, e sim ir somando. Ela nunca transforma, ela só vai agregando termos em cima de outros termos que já vem. E nesse momento, nesse atual momento, né, da história que a gente está vivendo, eu acho que é esse momento que as coisas estão deixando de ser mudadas, deixando de ser agregadas, para elas começarem a se transformar e começar a ter uma certa fluidez, né? É um lugar de transformação, Isso, ressignificação e exato. aprendizado, né? Exato. Real. Então, converso com meu irmão. Meu irmão é mais velho que eu. Tem uns 12 anos de diferença. E eu estava conversando com ele, e justamente foi isso que o João falou, que na minha época, quando eu estudava, a gente zoava um ou outro, e não tinha esse negócio de bullying. Pra gente era normal chamar o outro de negão, pra gente era normal chamar o outro de viadinho, até ofensivo. Enfim, não é esse negócio chato que é hoje. E essa é a visão do meu irmão, né? E na minha visão, a minha visão é essa, de que o momento atual hoje é um momento de transformação, e não de agregar mais termos à cultura social que já vem se alastrando. Porque basicamente desses preconceitos que nós temos, a gente aprende em casa, inconscientemente. Então acho que é muito difícil o pai com a mãe parar a vida, né? Parar ali um mês, que sai pouco, um mês é pouco, para rever todos os termos e pensamentos, para falar assim, ó, isso aqui eu posso mudar para o meu filho aprender isso aqui de maneira correta, isso aqui tá errado, isso aqui a gente pode rever, para chegar Mas se a nesse gente ponto. está falando de uma família espírita, só quero colocar isso, porque eu acredito no que eu estou te falando, tá? Eu vivenciei e é o que eu falo muito para todo mundo. Se a gente está falando de família espírita, então a gente tem que pensar e partir do princípio que essa família é uma família que está preocupada com o todo, com a evolução, que não está só brincando de casinha no aqui e agora. Então, esse pai e essa mãe vão estudar e vão aprender e vão se melhorar e se aperfeiçoar para poder repassar valores, sentimentos e educar seus filhos. Os pais se tornam os primeiros evangelizadores no lar. Sim. E aí, ok. Né? Eu acho que nós temos que ter essa consciência. Ponto. Foi o que eu falei ontem na palestra do LOL. Ô, gente, peraí, né? Vão lá, vão viver o que a gente fica estudando. Porque assistir palestra bonita é fácil. A gente tem que se transformar. Eu não posso querer o mesmo posicionamento de outros pais, porque cada religião e cada filosofia de vida é uma. Mas uma coisa eu te garanto, hoje há escolas de pais. Os pais têm se preparado. A disciplina positiva, a comunicação não violenta tem sido uma realidade dentro dos lares que se preparam para receber seus filhos, independente da religião. Então, é aí que está morando a transformação que você está falando. E eu acredito nela, tá? Eu acredito muito. Eu acredito também. E ainda mais que
que o núcleo familiar, né, ele trabalha em duas esferas, né? Ele trabalha no núcleo da família como um todo, tratando a família como um todo, e o núcleo individual de cada pessoa. Porque quando a criança ela vai para a escola, praticamente ela vai viver a vida dela, né? Vai começar a ter os primeiros contatos com o universo. E a escola é um universo muito cruel. Muito cruel. Verdade. A infância é cruel. A É, adolescência é cruel. Você está sempre esperando do outro, você não tem autonomia suficiente e você é um pouco indefeso, né? Por isso a importância tão grande da evangelização, da mocidade e dessa educação consciente de construção. Diego, se você não deixar a Vivi falar, ela vai te chamar de careca. não, eu ia falar agora, foi Vivi Dourado. Tá embaixo de mim, foi Vivi Dourado. Pode falar, Vivi. Não, eu queria falar que assim, ô João, a música do Tim Maia, você falou assim, a Fernanda disse, tem que ser transformada. Ela já foi readaptada para a nossa nova realidade. Eles incluem que hoje, eu já ouvi, que hoje pode sim dançar mulher com mulher e homem com homem. Ficou muito bacana a letra. Ficou bem. E assim, a gente precisa realmente não mais cancelar ou censurar, e sim transformar. Eu só gostaria de contar aqui uma experiência minha, quando adolescente, eu tinha muitas espinhas, e eu sofri muito com isso. Com 14 anos eu já trabalhava, e tinha um rapaz na empresa que ele realmente me perseguia, e ele não deixava um segundo sequer as minhas espinhas em paz, né? E era vários apelidos, nossa, era uma coisa assim muito assuntosa, muito absurda mesmo. Para os dias de hoje, assim, né? E aquilo me marcou muito, mas assim, em nenhum momento os meus pais permitiram que eu, não acreditasse em mim mesmo, né? Apesar das minhas espinhas, do rosto marcado, cheio de manchas, eles sempre, a gente teve sempre uma conversa, então eles não deixavam que aquilo me abatesse, porque eles sempre me ensinaram que a vida era muito maior do que aquela situação do rapaz me provocando todos os dias, e fora que ele levava, não era só ele, né? Porque ele começava e vinha a turminha atrás, e assim, eu acabava, né, tentando driblar aquela situação de uma outra forma, até mais leve do que partir para violência ou revidar alguma coisa. Então, quando eu tive meus filhos, eu falei para mim mesma que eu não, assim, que chegasse nessa época que eu também, assim, que eu tentaria manter os mesmos ensinamentos dos meus pais, né, para fortalecê-los, para que eles não se deixassem abater por causa dessa fase que na escola é terrível mesmo, não, né, no meu caso não foi nem na escola, né, foi no trabalho, e dessas pessoas, desses irmãos, assim, que nem eu falo para o meu filho, né, que ele também sofreu bullying e tal, por causa da altura, e eu falava, não revida, não sente ódio por aquele que está te atacando, porque ele simplesmente não está sabendo o que ele está fazendo. Porque a gente, né, hoje a gente tem um entendimento, amanhã ele vai aprender que isso não é legal, né, o que ele está fazendo não é legal. Então, assim, eu sempre procurei não ensinar, né, ele falar para ele não revidar, e também tentar deixar passar de uma outra forma. E eu costumo dizer que os filhos, assim, quem me conhece sabe que assim, eu não olho os amigos dos meus filhos são meus filhos também, né? Então, assim, eu sempre trouxe eles para dentro de casa para conversar, para saber, porque às vezes eles não se abrem com os pais, mas se abrem com o colega, e aí eu estou
eu estou ali também participativa, acabo ouvindo, e é muito importante, às vezes a gente pode não entender muito do assunto, mas uma palavra amiga, um abraço ali, um acolhimento, pode fazer a diferença na vida desses jovens, né? Então, a gente também é responsável por todos os jovens que estão ao nosso redor, não só os filhos, mas os sobrinhos, os amigos, dos filhos, e todos que nos envolvem, né? Com certeza. Mas, sabe, a gente hoje não aconselha falar para os nossos meninos não revidar. É claro, não revidar porque a gente não quer uma agressão, não quer uma coisa louca. Com violência. Para eles, que eles se fortaleçam para se posicionarem, e a instrução para os pais é que busquem a escola para que a família, a escola e a criança consigam fazer o trabalho. É necessário entrar em contato com a família daqueles que estão causando a violência. Tem muitas questões, né? Mas a criança e o jovem, ele tem que se sentir seguro para saber falar e se posicionar diante daquele que está maltratando, sabe? É isso mesmo, pode revidar, mas saber se posicionar e se defender e falar e expor o que precisa. Isso é muito importante. E aqui vocês estão ouvindo, né? Meus filhos estão fazendo uma luta de espadas, de sabres de luz, enquanto eu estou dando esse bate-papo. Só Jesus. Ô, Udes, você quer comentar? Eu queria dizer que eu gostei bastante do trabalho da Fernanda. Eu achei bem interessante e bem oportuno esse trabalho dela. E eu só assim, a gente às vezes precisa sair do lugar de vitimização, né? Às vezes a pessoa fica falando, é ferramenta para reflexão. E eu estou dizendo para nós, né? Porque nós estamos com um olhar, nesse comentário nosso, de vítima. E olhar e falar assim, nossa, como é que aquela carapuça serve mesmo? É melhor eu rever meus conceitos. Então, assim, tudo é um ponto a ser refletido em cima, né? Para a gente poder ser um bom educador para quem se aproxima de nós. Era só isso. Obrigada. Com certeza. A verdade é que a gente precisa... a gente tem que ter o cuidado de não triangular. Existe o lugar do abusador, da vítima e daquele que deixa a vida acontecer. A gente não pode cair em nenhum desses lugares nunca. A gente tem que ser o autor da nossa história. E prestando sempre atenção nisso. Eu estou sendo vítima? Eu estou sendo o abusador? Ou eu estou querendo ser o herói? Ou eu estou deixando a vida acontecer, sabe? Não. Eu sou autor da minha história, eu tomo ciência de quem eu sou, do que eu preciso, do que eu vivo, e busco suporte para continuar a caminhada com mais leveza. Eu acho importante também, né, Fernanda, a gente, como educador, a gente jamais ser omisso, né? A gente, como pai, como tio, como educador, como evangelizador, seja lá como for, a gente jamais ser omisso. Quando você vê uma situação, né, talvez uma pessoa sofrendo uma situação e ela não se defenda ou não se manifeste, né? Você não ser omisso a ponto de deixar acontecer sem procurar conversar com ela, procurar o responsável por ela, né? Para pelo menos... Às vezes é muito difícil, não é muito fácil, não, né? Eu me lembro uma vez, isso até parece brincadeira, mas é verdade, um amigo meu contando, ele estava na casa dele e ele escutando um barulho do lado, né? Um marido batendo na mulher, aquela confusão toda, ele subiu, ó, eu vou chamar a polícia para ele, a mulher apanhou, falou, sai, cuidar da sua vida, deixa de meu marido, cuido eu. Então, isso em situação de adulto, né? Mas em situação de criança, e às vezes ela não tem, às vezes, como reagir e tudo, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, essa percepção, né? Para tentar, na medida do possível, não ser omisso e não deixar uma situação que a gente poderia ter, de uma forma interferida, não ser resolvida. E a gente sabe, você, obviamente, você narrou para a gente os traumas psicológicos que pode trazer com a vida inteira. Eu, na evangelização, e fui evangelizadora no Lordo, Sheila, em vários lugares, eu sempre trabalho da seguinte maneira.
A gente tem que pensar o seguinte: adultos são maiores, têm livre-arbítrio e se resolvem. Crianças e jovens são indefesos, nem sempre conseguem buscar a ajuda necessária, e se nós estamos ali naquele papel de liderança, de apoio, de suporte, nós temos a obrigação, sim, de enxergar além da narrativa. Então, enquanto evangelizadora, eu sempre tive o telefone de todos os pais, e-mail dos pais, e observando algum comportamento mais agressivo, mais agitado, alguma história contada, que nem sempre é verdade, né? Porque menina dá nada para inventar também. Que sai um pouco do script, eu sempre procurei os pais. E troquei uma ideia. E continuei observando, e quando eu achava necessário, eu levava para a coordenação da casa para tomar alguma atitude, se fosse realmente necessário. Mas, assim, principalmente, a gente tem que olhar, a gente tem que cuidar, a gente tem que ajudá-los. Fernanda, eu, falando por mim, eu sou uma pessoa que adoro o novo. Adoro comer coisas novas, conhecer gente nova, lugares novos, adoro. Sinto necessidade. E tem pessoa que não gosta, né? Eu acho que por esse de não gostar, seja até um preconceito do novo, né? Um preconceito do novo de será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? E aí já tem todo aquele estereótipo. Não, tem cara ruim. Como? Tem cara ruim, você já viu que tem gente que fala assim, tem cara ruim? Tem cara de ruim. Tem todo aquele estereótipo também que é colocado em cima de uma comida, em cima de uma cultura, em cima... O ser humano, né? Adora colocar rótulo nas coisas. E eu vejo... Eu gosto. E tem um Maurício Meirelles, não sei se você conhece, que era famoso, enfim. Ele tem um quadro no canal dele no YouTube que eu achei a maior sacada do mundo, que chama Achismo. Cara, isso aí é fenomenal. Adoro! É fenomenal, porque ele pega todas as dúvidas que todo mundo tem, todos esses rótulos que todo mundo coloca, pega a pessoa daquele nicho, daquele meio, senta e fala, vamos bater um papo. E tem um que eu acho muito bacana, que é o do padre, que ele levou um padre. E assim, na nossa sociedade, o padre é uma pessoa totalmente respeitada, né? Porra, o padre, cara, é um senhor, o cara é uma personalidade. Mas se a gente for parar pra pensar, o padre, perante a identidade masculina, né, do homem na sociedade, ele vai completamente contra. Porque nenhum pai cria um filho homem para ser um padre. Cria um filho homem para ser um engenheiro, para ser um doutor, para ser, enfim, qualquer coisa. Mas não cria para ser um padre. E o cara, ele sofre vários preconceitos, dependendo, até bullying, para se tornar um padre. E essa é uma visão que os dois passaram que eu achei muito verdadeira e muito interessante. Eu faço trabalho muito com a Igreja Católica também, né? Eles me chamam para conversar, grupo de jovens e tal. Eu adoro. Eu tenho uma pluralidade muito grande. Aí eu vou. E assim, então eu tenho muita convivência com o padre. E muitos fizeram psicologia, filosofia, então a gente tem uma troca muito gostosa, além da religião. Porque eu falo assim, gente, eu vou até aqui com vocês. A partir daqui eu não vou mais, porque a gente dá uma desacordada. Mas você sabe o que eu acho legal? A galera acha que todo padre tem que ser, tipo, o santo no altar mesmo. E os padres que eu conheço, a gente vai pra academia, a gente toma uns vinhozão do bom, a gente senta para discutir caso, eles são tão legais, eles são tão normais, eles são tão acessíveis. São da minha idade, né? Um pouquinho mais velho, só tem um que deve ter uns 50 e poucos, que até mora aqui no meu prédio. E, tipo assim, ele não é aquele cara que você olha e fala, nossa, esse aí é padre. De jeito nenhum, entendeu? Ele é fenomenal. Me manda uns docinhos gostosos, eu mando uns trem pra ele. Sabe? É isso, né? As pessoas têm preconceito de tudo.
de tudo. E dentro dessa pluralidade religiosa, a gente perde muito. A gente perde muito de conhecer outras religiões, outros pensamentos, outras pessoas fenomenais. Perde Assim, se a gente bastante. tira os nossos pré-conceitos e os nossos ideais de vida e respeita o outro de verdade, são amizades incríveis. Perde muito. Os preconceitos, essa barreira que a gente cria, a gente acaba perdendo muito. É. E daí, aproveitando o Merchan, né? Quem quiser ir lá, porque é bacana. É bacana o trabalho dele nesse quadro. É legal. Mais perguntas, pessoal? Manda no chat. Tá na hora também, já no dia. A gente tá chegando na hora, no final também, né? Nós vamos convidar a Fernanda para a próxima aula. Quem é a próxima? A próxima é a do Denis. Uhul! Gente, eu não vou perder, né? Você sabe que eu sou mó chat do dentro. E Vai o ser tema lançado. dele vai ser Lutas de classe. lutas de classe. Uau! Super legal. Denis sendo Denis, né? Lutas de classe. Bom, tem um perfil desconhecido, né, no começo da aula, que ele perguntou sobre o canal e a Mônica já respondeu. Tudo certo? Perfil desconhecido, desculpa, mas tá desconhecido. Espero que esteja bem. Beleza. Tudo certo, obrigada, consegui. Fechou. Que desconhecida bonita. Ah, obrigada. É seu Nós nome? estamos aqui meu nome é Lívia, sou de Petrópolis, do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Vai, show. Prazer, Lívia. Obrigado pela Hoje nós presença. somos em eclética, né? Nós somos mineiros. É linda mesmo, né? Obrigado. Obrigada pela palestra e pelo aprendizado. Disponha. Bom, vamos chegando ao final dessa sensacional aula da Fernanda Vida. Fernanda, muito obrigado. Muito boa, muito boa. Obrigada a vocês. Muito obrigado a todos. Você é maravilhosa. Oh, tô aí, gente, só chamar. Adoro falar. Obrigada por tudo, de verdade. Bom, Fernanda, deixa seu e-mail, seu contato aí no chat para a galera que quiser tirar uma ideia, continuar um papo, ou quiser mesmo só tietar. Tietar. Peraí que eu vou colocar aqui. Vou colocar Instagram, telefone no WhatsApp. Pode pôr o telefone? Como é que é? Fica à vontade. Meio de veículo de comunicação. Pronto. Deito. Fiquem à vontade. Ela tem umas palestras ao vivo no... Nossa, no... Instagram. Excelentes, viu? Adoro. Muito boas. Tá aí. Tamanho. Ótima dica. Fernanda, obrigado novamente. E queria chamar o Pedrinho. Salve. Abemos, Pedro? Acabei. Calma. Apareci. Tá gato, hein? Se cuida, Diego. Eu tô chegando, já te falei. É cria minha. Verdade. O Pedro vai fazer a nossa prece de encerramento. Pedrinho, fica à vontade. E muito obrigado a todos. Primeiramente, queria agradecer pela aula de hoje, que nós possamos aprender mais e mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
E por nós, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, que assim seja. Muito bem. Sábado e vem estaremos aqui novamente. Com certeza, às 14 Tchau, horas. gente. Tchau, Fê. Se Deus tchau, quiser. Edna. Beijos Tchau, a todos. Tchau, Obrigada, todos. Fernanda. Até Um mais. abraço a todos. Você falando aqui. Boa